Nesse vídeo eu vou te dar 3 motivos para você parar de se preocupar com o seu futuro. Bom, é importante primeiro a gente entender o que é se preocupar com o futuro e o que é pensar no futuro, né? Pensar no futuro é importante pra gente porque antigamente os nossos ancestrais precisavam pensar no futuro para pensar em estratégias, planejamento para caçar e tal. Isso é saudável. Pensar no futuro é saudável, dessa forma mais racional. Mas se preocupar com o futuro, isso talvez já não seja tão saudável. Então, você está gerando estresse ali no seu corpo, pensando no futuro, mas se preocupando com ele. Então, é uma sensação ruim, assim, é um estresse que você gera para o seu corpo, não é bom. Então, pensar no futuro é uma coisa e se preocupar com o futuro é outra. Um é mais racional e o outro é mais emocional, catastrófico, né? Se a gente for definir preocupação, seria mais ou menos tentar evitar um futuro catastrófico. Essa daqui seria uma definição plausível aí para se preocupar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que provavelmente tudo com que você se preocupa não vai acontecer, ou se acontecer não vai acontecer do jeito que você está pensando, justamente porque a gente tende a catastrofizar o que está por vir. A gente não sabe direito o que está por vir. E como mecanismo de defesa, a gente tenta imaginar o pior cenário, tipo, onde tudo vai dar errado. Então, primeira coisa para você entender é que provavelmente esses pensamentos aí eles são ilusórios, né? Você está pensando que vai acontecer o pior possível e na verdade muitas vezes o que acontece você pode ver no seu passado, tentar buscar alguns exemplos, nunca é tão ruim quanto a gente pensa. Então, primeiro ponto é entender isso daí. O segundo ponto é entender que a gente não consegue controlar o futuro, né? O futuro ou o passado a gente não consegue controlar, a única coisa que a gente tem controle é o presente. A gente tem que tentar focar no presente, tentar focar nas nossas ações agora e pensar o que a gente pode fazer agora e não é o que vai acontecer no futuro e o que a gente fez no passado e tal. Ah, eu devia ter feito aquele trabalho e eu não fiz. O que está no passado já foi, você não tem mais controle sobre isso. E o que está no futuro também. Por mais que você pense que você tem controle, você não tem. Então, o segundo passo é a gente se preocupar especificamente com agora. O terceiro passo é entender que o que você pensa ser ruim, às vezes não vai ser ruim. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um conto, se eu não me engano, é um conto chinês, que fala que tinha um pastor, e o filho dele, o pastor, esse pastor, ele já era senhor, né? Ele era um idoso, e ele tinha uma fazenda e tal, com um cavalo. Esse cavalo, um dia, ele fugiu, e os vizinhos ficaram sabendo e foram conversar com o senhor, né? Falaram, pô, caramba, o seu cavalo fugiu, que bosta, hein? Que saco, que azar. E o senhor, ele virou e falou, tipo, talvez seja ruim, realmente. No outro dia, o cavalo voltou com outros 2 cavalos selvagens. Então agora o senhor tinha 3 cavalos. Os vizinhos ficaram sabendo e eles foram conversar com o senhor de novo e eles falaram, pô, que sorte, o seu cavalo voltou ainda, trouxe mais 2 cavalos. Caraca, você se deu bem. E o senhor, muito sabiamente, ele falou, talvez sim. Talvez eu tenha dado sorte mesmo. No dia seguinte, o filho dele foi brincar, subiu num cavalo e quebrou o braço. Os vizinhos também foram falar com ele, pô, que azar, não devia ter acontecido isso com seu filho e tal. Aí o senhor, de novo, talvez tenha sido ruim mesmo. No dia seguinte, o general e tal da região veio convocar o filho dele para ir pro exército porque estava tendo uma guerra e eles viram que o menino estava com o braço quebrado e não ia poder se alistar e tal. Eles ignoraram o filho dele e foram embora. Os vizinhos ficaram sabendo e foram lá falar com o senhor. Pô, que sorte! Seu filho não foi alistado e tal, vai ficar aí com o senhor e tal, não vai precisar ir pra guerra. E de novo o senhor falou: talvez tenha sido bom. Essa história é para exemplificar para vocês que, tipo, a gente não sabe se
o que vai acontecer com a gente realmente é ruim, se é realmente alguma coisa que a gente tem que se preocupar, sabe? Então, às vezes, o que a gente pode fazer é focar no agora e deixar o que vai acontecer, porque a gente não sabe, vai que lá na frente a gente entenda que, tipo, ser demitido daquele emprego ou, tipo, sei lá, qualquer coisa ruim que pode acontecer com você, na verdade foi bom. Te fez acordar para alguma coisa que você não estava percebendo e tal. Recapitulando aqui para a gente entender, então. Primeiro, é você saber que o que você está pensando provavelmente não vai acontecer do jeito que você pensa, ou talvez nem vai acontecer. Então a gente tende a catastrofizar o futuro e provavelmente esses nossos pensamentos não vão se concretizar. Segundo, a gente não consegue controlar o futuro, então não tem por que a gente se preocupar com o futuro. A gente pode pensar nele, se organizar para o futuro, mas se preocupar não tem porquê, já que a gente não consegue controlar o futuro. Nada que a gente faça vai controlar o futuro. A gente meio que o futuro é meio aleatório, então a gente não tem como controlar ele e muito menos controlar o passado. O passado já passou. Então a gente tem que aprender a se concentrar no presente. Terceiro e último, a gente não sabe se o que vai acontecer conosco é ruim ou não. Então, mais um motivo aí para a gente parar de se preocupar com o futuro. A gente não sabe se o que está por vir vai ser ruim ou bom no final das contas, né? É isso. Valeu aí pela atenção de vocês. Até mais.